Existe um engenho de Narcisos, uma linha de montagem funcionando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em milhões de lares por todo o planeta. E o que é mais chocante é que a maioria dos pais que operam essa linha de produção não fazem a mínima ideia do que estão fazendo. Esse engenho segue um método terrivelmente simples, de uma eficiência cruel e com um potencial devastador. Fazer os filhos competirem por amor. Carl Jung, um gigante da psicologia, já havia identificado esse padrão há quase um século, e o que ele descobriu sobre como essa dinâmica pode aniquilar o desenvolvimento de uma criança é tão perturbador que muitas pessoas preferem simplesmente ignorar. Mas antes de seguirmos adiante, preciso te dar um aviso. O que você está prestes a ouvir nos próximos minutos pode despertar memórias dolorosas, pode te fazer enxergar padrões que você nunca percebeu na sua própria família, pode mudar radicalmente a forma como você entende a sua história. Então, respire fundo, se prepare e vamos juntos descer as profundezas desse engenho. Tudo começa com uma premissa invisível, uma premissa que muitos pais carregam consigo, sem nunca questionar. O amor é um recurso limitado. Essa crença reside no inconsciente de muitos pais. Eles não dizem isso em voz alta. Talvez nem pensem nisso de forma consciente. Mas suas ações comunicam essa mensagem. Em todos os dias, não há amor suficiente para todos. Então, vocês precisam competir. Quem for o melhor, recebe mais amor. Quem for o pior, recebe menos. E quem perder, bem, quem perder, fica com as migalhas. Jung chamou isso de economia de escassez afetiva, uma estrutura familiar onde o amor não é dado livremente. Ele é distribuído, ele é conquistado, ele é merecido ou perdido. E quando crianças crescem imersas nessa estrutura, algo catastrófico acontece com o desenvolvimento psíquico delas. Deixe-me te mostrar exatamente como isso funciona. Imagine uma família com 2 filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 4. Os pais trabalham muito, estão estressados, sem tempo para nada. E, sem perceber, começam a criar uma verdadeira arena de competição. O menino tira uma nota boa na escola. Os pais o elogiam efusivamente. A menina observa e aprende para receber o mesmo elogio. Ela precisa superar o irmão. A menina faz um desenho bonito. Os pais elogiam. O menino observa e aprende. Para manter sua posição, ele precisa fazer algo ainda melhor. E assim, a corrida começa. Uma corrida que nunca termina. Uma corrida onde o prêmio é o olhar amoroso dos pais e onde perder significa desaparecer. No início, tudo parece inofensivo, até mesmo saudável. Crianças se esforçando para melhorar. Competição amigável. Estímulo ao desenvolvimento. Mas por baixo dessa superfície, existe algo muito mais sinistro. As crianças não estão competindo por notas, não estão competindo por elogios, estão competindo pelo direito de existir, pelo direito de serem amadas, pelo direito de terem um lugar na família. E essa competição muda permanentemente a estrutura psíquica delas. Jung descreveu o que acontece com precisão cirúrgica quando uma criança aprende que o amor depende de performance. Ela internaliza uma equação terrível. Meu mérito define quem eu sou. Se eu não conquistar, eu não valho. Se eu não vencer, eu não mereço amor. Essa equação se instala no inconsciente, se torna a lente, através da qual a criança vê o mundo inteiro.
se torna a fundação sobre a qual toda a personalidade é construída. E essa fundação é a base do narcisismo. Mas espere, porque a dinâmica é ainda mais complexa do que parece. Na competição por amor parental, existem dois papéis principais, o coroado e o rejeitado. E ambos os papéis criam formas diferentes de dano. Vamos começar pelo coroado. O filho que vence a competição recebe mais atenção, mais elogios, mais amor visível. Ele se torna o queridinho da mamãe, o preferido, o exemplo a ser seguido. Parece uma posição privilegiada, mas é uma armadilha, porque o queridinho da mamãe aprende que o amor que recebe não é incondicional, é condicional, é baseado em performance, é baseado em ser melhor que o outro. Isso significa que ele nunca pode relaxar, nunca pode falhar, nunca pode ser simplesmente humano. Ele precisa manter a posição, precisa continuar vencendo, precisa continuar sendo o melhor. E se ele falhar, se ele perder, o amor desaparece, a posição é perdida e ele se torna o que mais teme, o rejeitado. Essa pressão constante cria o que Jung chamou de narcisismo grandioso compensatório, uma inflação do ego que esconde um terror profundo de inadequação. O queridinho da mamãe cresce acreditando que é especial, que é superior, que merece mais que os outros. Mas essa crença não vem de um self sólido, vem do desespero, do medo de perder, do terror de descobrir que sem as conquistas ele não é nada. Esse é o narcisista grandioso, clássico, arrogante por fora, frágil por dentro, incapaz de tolerar críticas, incapaz de admitir erros, porque qualquer falha ameaça derrubar toda a estrutura construída sobre vitória constante. Agora, vamos ao rejeitado. O filho que perde a competição recebe menos atenção, menos elogios, menos amor visível. Ele se torna o esquecido da família, o preterido, aquele que nunca é bom o suficiente. E ele aprende uma lição igualmente devastadora. Ele aprende que não importa o que faça, nunca será suficiente. Que existe algo fundamentalmente errado com ele, que ele não merece o amor que o irmão recebe. Essa mensagem se instala no inconsciente como uma verdade absoluta e cria o que Jung chamou de narcisismo encoberto ou narcisismo depressivo. O filho preterido cresce com uma fome crônica de validação, uma necessidade desesperada de provar que vale alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, uma crença profunda de que nunca vai conseguir. Ele pode se tornar o superador compulsivo, trabalhando obsessivamente para provar seu valor, nunca satisfeito com as conquistas, sempre buscando a próxima vitória, que finalmente vai preencher o vazio. Ou ele pode se tornar o desistente, abandonando a competição completamente, se retraindo, se escondendo, aceitando o papel de fracassado como identidade. Em ambos os casos, o dano é profundo. O self verdadeiro foi sacrificado na arena da competição familiar. Deixe-me te dar um exemplo concreto de como isso se manifesta na vida real. Ana, uma mulher de 35 anos, chegou na terapia com depressão crônica. Ela tinha tudo que supostamente deveria ter: carreira de sucesso, casamento estável, casa própria, mas por dentro se sentia vazia, fracassada, nunca suficiente. Quando começou a investigar sua história, descobriu algo que tinha esquecido. Ela tinha um irmão 2 anos mais novo, e desde que ele nasceu, ela sentiu que precisava competir,
Os pais comparavam constantemente. Olha como seu irmão é organizado. Por que você não consegue tirar notas como ele? Seu irmão sempre ajuda em casa. Ela se lembrou de um momento específico. Tinha 8 anos. Tinha ganhado um prêmio na escola. Correu para casa para mostrar aos pais. E a primeira coisa que a mãe disse foi: "Que bom, mas seu irmão ganhou 2 prêmios mês passado." Nesse momento, algo dentro dela morreu. Ela entendeu que nunca seria suficiente. Existe um verdadeiro engenho de Narcisos, uma linha de produção implacável, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, presente em milhões de lares ao redor do mundo. E o pior de tudo, a grande maioria dos pais que operam essa máquina não tem a menor ideia do que estão fazendo. O método desse engenho é assustadoramente simples, brutalmente eficiente e profundamente devastador. É a arte de fazer os filhos competirem por uma commodity que deveria ser incondicional: o amor. Carl Jung, um dos grandes mestres da psicologia, já identificava esse padrão há quase um século. E o que ele descobriu sobre como essa dinâmica destrói crianças é tão perturbador que a maioria das pessoas simplesmente não consegue aceitar. Que sempre haveria alguém melhor. Que o amor dos pais era um troféu que ela nunca conseguiria segurar. Ela passou os próximos 27 anos tentando provar seu valor, trabalhando obsessivamente, acumulando conquistas. Mas a sensação de vazio nunca foi embora, porque ela estava tentando vencer uma competição que não tinha linha de chegada. O mais trágico, ela e o irmão não se falam há 5 anos. A rivalidade que os pais criaram destruiu qualquer possibilidade de vínculo genuíno entre eles. Mas existe ainda um terceiro cenário que precisamos examinar. Algumas famílias não têm um vencedor fixo. A competição é constante. As posições mudam. O queridinho da mamãe de hoje pode ser o esquecido da família de amanhã. Essa dinâmica cria o pior dos 2 mundos. A criança nunca sabe onde está, nunca tem segurança, nunca pode relaxar. Ela vive em estado permanente de hipervigilância, sempre avaliando, sempre comparando, sempre tentando descobrir o que precisa fazer para garantir seu lugar. Jung chamou isso de ansiedade posicional crônica, um estado de alerta constante que se instala no sistema nervoso e nunca mais vai embora. Adultos que cresceram nessa dinâmica frequentemente desenvolvem o que podemos chamar de narcisismo oscilante, momentos de grandiosidade seguidos de colapsos depressivos, inflação seguida de deflação, uma montanha russa emocional que nunca para. Eles podem parecer confiantes num momento e completamente arrasados no seguinte. Podem buscar admiração desesperadamente e depois rejeitar qualquer elogio como falso. Podem se sentir superiores a todos e, simultaneamente, inferiores a todos. Essa instabilidade vem diretamente da experiência infantil, de nunca saber se estava por cima ou por baixo, de nunca ter um lugar seguro, de sempre estar a um erro de distância, de perder tudo. Agora, você pode estar se perguntando: por que pais fazem isso? Por que criam essa competição? Não é óbvio que isso é danoso? A resposta é perturbadora, mas importante. A maioria dos pais que criam essa dinâmica foram eles mesmos crianças que competiram por amor. Eles internalizaram o pão-durismo emocional. Eles acreditam, no fundo, que amor realmente é um recurso limitado. E mais, muitos pais usam a competição entre filhos para atender suas próprias necessidades narcísicas. O filho que vence se torna uma extensão do ego parental. Suas conquistas são as conquistas do pai ou da mãe.
Seu sucesso prova que os pais fizeram um bom trabalho. A competição entre filhos se torna um espetáculo para os pais assistirem, uma forma de entretenimento narcísico, uma fonte de validação indireta. E os filhos, eles se tornam performers, gladiadores numa arena, que não escolheram entrar, lutando por um prêmio que deveria ser dado gratuitamente. Existe ainda outro padrão que precisamos examinar. O uso da comparação como ferramenta de controle. Alguns pais não criam competição abertamente. Não há prêmios óbvios para o coroado, mas há comparações constantes, sutis, insidiosas. Seu primo André já está casado. Quando você vai? A filha da vizinha passou em medicina. E você, Carlinhos? Seu irmão Beto nunca me deu esse tipo de problema. Essas comparações parecem inofensivas, parecem apenas observações, mas cada uma delas carrega uma mensagem. Você não é suficiente, outros são melhores, você está decepcionando, e a criança internaliza. Ela começa a se comparar compulsivamente, não apenas com irmãos, com todos, colegas, amigos, desconhecidos nas redes sociais, qualquer pessoa que pareça estar indo melhor. Essa comparação compulsiva é uma forma de autotortura, é uma competição internalizada. A criança não precisa mais dos pais para se sentir inadequada. Ela faz isso sozinha, automaticamente. Incansavelmente, Jung chamou isso de introjeção do crítico comparativo. O pai ou mãe que comparava foi internalizado, agora vive dentro da pessoa. Nunca para, nunca está satisfeito, nunca permite descanso. Jung foi claro sobre isso. Pais que colocam filhos para competir por amor estão usando os filhos para atender necessidades próprias não resolvidas. Estão reproduzindo traumas que eles mesmos viveram. Estão perpetuando um ciclo que começou gerações atrás. Isso não é desculpa, é contexto, é entender que o problema é sistêmico, geracional, transmitido de pais para filhos, como uma herança maldita. Mas espera, porque existe um aspecto ainda mais profundo que precisamos explorar. A competição por amor entre irmãos não destrói apenas os indivíduos, ela destrói o vínculo entre eles. Pense nisso. Irmãos deveriam ser aliados, companheiros de jornada, pessoas que compartilham a mesma origem e podem se apoiar mutuamente pela vida. Mas quando são forçados a competir por amor parental, eles se tornam rivais, inimigos, ameaças. O irmão deixa de ser alguém para amar, se torna alguém para vencer, alguém cuja vitória significa sua derrota, alguém cujo sucesso é sua humilhação. Essa rivalidade frequentemente dura a vida inteira. Irmãos adultos que não se falam, que competem em tudo, que sentem satisfação secreta quando o outro falha, que não conseguem celebrar genuinamente as conquistas um do outro, e quando os pais morrem, a rivalidade não desaparece, ela continua, às vezes se intensifica. Disputas por herança que não são sobre dinheiro, são sobre finalmente vencer uma competição que nunca deveria ter existido. Jung dizia que a competição entre irmãos imposta pelos pais é uma das formas mais eficientes de destruir vínculos familiares permanentemente. Os filhos crescem incapazes de confiar, incapazes de colaborar, incapazes de amar sem medo. Agora vamos falar sobre como essa dinâmica se manifesta na vida adulta. O adulto que cresceu competindo por amor parental carrega essa programação para todos os relacionamentos. No trabalho, ele vê colegas como competidores, não como colaboradores. Ele precisa ser o melhor, precisa vencer, precisa superar. E quando alguém recebe reconhecimento, ele sente como se algo tivesse sido tirado dele.
Isso cria ambientes de trabalho tóxicos, sabotagem, politicagem, incapacidade de trabalhar em equipe genuinamente, porque trabalhar em equipe significa dividir o prêmio. E para quem cresceu no pão-durismo emocional, dividir significa perder. Nos relacionamentos amorosos, o padrão é igualmente destrutivo. O adulto que foi o queridinho da mamãe frequentemente busca parceiros que o admirem incondicionalmente, que o coloquem num pedestal, que confirmem sua superioridade. Mas quando o parceiro tem necessidades próprias, quando deixa de ser apenas espelho, a relação entra em crise. O adulto que foi o esquecido da família frequentemente busca parceiros que finalmente deem o amor que faltou, que provem que ele vale, que o escolham acima de todos os outros. Mas essa expectativa é impossível de satisfazer, porque nenhum parceiro pode preencher o buraco deixado pelos pais. E quando esses dois tipos se encontram, existe um engenho de narcisos, uma verdadeira máquina de fabricar narcisistas, operando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, presente em milhões de lares pelo mundo afora. E o mais terrificante de tudo, a grande maioria dos pais que operam essa máquina não tem a menor ideia do que estão fazendo. O método desse engenho é assustadoramente simples, brutalmente eficiente e profundamente devastador. É a arte de fazer os filhos competirem por algo que deveria ser incondicional: o amor. Carl Jung, um dos grandes mestres da psicologia, já identificava esse padrão há quase um século. E o que ele descobriu sobre como essa dinâmica destrói crianças é tão perturbador que a maioria das pessoas simplesmente não consegue aceitar. O queridinho da mamãe com o esquecido da família frequentemente criam relações narcisistas clássicas. Um inflado, outro deflacionado, um dominando, outro se submetendo, ambos repetindo a dinâmica que aprenderam na infância. Nas amizades, o padrão continua. O adulto que competiu por amor tem dificuldade em manter amizades genuínas. Ele vê amigos como plateia para suas conquistas, ou como competidores a serem superados. Ele pode colecionar amigos como troféus, pessoas impressionantes que provam o seu próprio valor. Ou pode sabotar amizades quando o amigo começa a brilhar demais, porque o brilho do outro ameaça sua própria luz. A amizade verdadeira exige a capacidade de celebrar o outro, sem se sentir diminuído, exige a capacidade de apoiar, sem competir, e essas capacidades foram danificadas. Na arena familiar, existe também o impacto nas redes sociais. Para quem cresceu competindo por amor, as redes sociais são uma arena ampliada. Cada postagem de sucesso de um conhecido é sentida como uma derrota pessoal. Cada foto de férias, de promoção, de relacionamento feliz é uma comparação implícita. E a pessoa se afunda num ciclo de comparação compulsiva que alimenta depressão e ansiedade. Ela pode passar horas rolando feeds, se torturando com as vidas aparentemente perfeitas dos outros, ou pode se tornar obcecada com a própria imagem online, postando conquistas, buscando validação em likes, transformando a existência numa performance constante. Ambos os padrões vêm do mesmo lugar: o pão-durismo emocional. A crença de que valor é comparativo, de que para você valer, alguém precisa valer menos. Jung não conheceu as redes sociais, mas sua análise da psique narcísica previu exatamente isso. Uma sociedade de pessoas comparando-se obsessivamente, buscando validação externa compulsivamente, incapazes de encontrar paz, porque sempre há alguém aparentemente melhor. Com os próprios filhos, o ciclo frequentemente se repete. O adulto que competiu por amor muitas vezes recria a mesma dinâmica sem perceber. Compara os filhos,
cria favoritos, distribui amor baseado em performance, porque é assim que ele aprendeu que famílias funcionam. Ou ele vai para o extremo oposto, evita qualquer diferenciação entre os filhos, trata todos exatamente igual. Nega que existam diferenças individuais. Tudo numa tentativa de não repetir o trauma. Mas essa negação também é problemática, porque crianças são diferentes e precisam ser vistas em suas singularidades. O caminho do meio é difícil, exige consciência, exige trabalho interno, exige quebrar o ciclo ativamente. Deixa eu te contar sobre um homem que conseguiu quebrar o ciclo. Ele cresceu sendo o esquecido da família. O irmão mais velho era o queridinho da mamãe, o inteligente, o bem-sucedido. E ele era o problema, o que dava trabalho, o que nunca era suficiente. Quando teve filhos, jurou que seria diferente, que nunca compararia, que amaria igualmente. Mas quando seu primeiro filho nasceu, ele se pegou fazendo exatamente o que jurou não fazer, comparando o filho com outras crianças, sentindo orgulho, excesso por conquistas, sentindo vergonha por fracassos. Ele percebeu que a programação estava ali, operando automaticamente, independente de sua intenção consciente. Foi quando buscou terapia e começou o trabalho de desmontar o pandurismo emocional que tinha internalizado. Levou anos, muita dor, muita revisão da própria história. Mas aos poucos, algo mudou. Ele aprendeu a ver os filhos como indivíduos, não como extensões de si mesmo, não como competidores, não como provas de seu valor como pai. Aprendeu a celebrar cada filho pelo que ele era, não comparativamente, não condicionalmente, simplesmente pelo fato de existir. E quando olhou para os filhos crescerem sem a arena de competição, viu algo que ele nunca teve. Irmãos que se amavam, que se apoiavam, que celebravam genuinamente um ao outro. O ciclo foi quebrado. Agora, a pergunta mais importante: é possível curar? Jung dizia que sim, mas o caminho é longo e exige coragem. O primeiro passo é reconhecer. Reconhecer que você cresceu numa economia de pandurismo emocional. Que você aprendeu que amor era competição, que essa programação ainda está operando em você. Esse reconhecimento é doloroso. Significa olhar para a família de origem com olhos novos. Significa nomear o que aconteceu. Significa sair da negação. O segundo passo é fazer luto. Luto pelo amor incondicional que você não recebeu. Luto pela relação com irmãos que foi destruída. Luto pela criança que você foi forçada a lutar por algo que deveria ser dado gratuitamente. Esse luto é necessário. Você não pode integrar o que não pode chorar. Você não pode curar o que não pode sentir. Esse luto pode incluir raiva. É permitido sentir raiva dos pais. É permitido reconhecer que o que eles fizeram foi danoso, mesmo que não tenham feito por maldade, mesmo que também fossem vítimas. Raiva não significa ódio. Raiva significa reconhecer a injustiça. E a injustiça existiu. Você foi colocado numa arena que não escolheu. Foi forçado a lutar por algo que deveria ser dado gratuitamente. Isso foi injusto, e você tem direito de sentir isso. O terceiro passo é desaprender. Desaprender a equação meu mérito define quem sou. Desaprender que amor é um recurso limitado. Desaprender que o sucesso dos outros significa seu fracasso. Isso exige questionamento ativo. Toda vez que você sentir inveja de alguém, pergunte: isso é real? Ou é a programação? Toda vez que você se comparar, pergunte: por que preciso ser melhor para merecer existir? O quarto passo é reparar vínculos, especialmente com irmãos, se possível. Isso pode significar conversas difíceis.
Pode significar nomear a dinâmica que existiu. Pode significar construir uma relação nova, baseada em aliança, ao invés de competição. Nem sempre é possível. Às vezes o dano foi grande demais. Às vezes o outro lado não está disposto. Mas quando é possível, essa reparação é profundamente curadora. Isso pode começar com uma conversa honesta, uma conversa onde você nomeia a dinâmica, onde você diz para o irmão ou irmã: nós fomos colocados um contra o outro, nós fomos forçados a competir. Isso destruiu nossa relação. Pode ser a primeira vez que vocês falam sobre isso. Pode ser estranho, pode ser doloroso, mas pode ser também o início de algo novo. Uma aliança que deveria ter existido desde o começo. Um vínculo construído sobre a verdade, não sobre a competição. Se o irmão não estiver disposto, ou se o dano for grande demais, você ainda pode fazer o seu próprio trabalho. Pode perdoar internamente. Pode soltar o ressentimento que só prejudica você. Pode desejar genuinamente o bem do outro, mesmo à distância. O quinto passo é criar abundância interna. Isso significa desenvolver uma fonte própria de valor. Um self que não depende de vencer. Uma identidade que não colapsa quando alguém é melhor. Uma base sólida que existe independente de comparação. Jung chamava isso de individuação. Tornar-se quem você realmente é. Não o coroado, não o rejeitado. Apenas você, completo, inteiro, suficiente. E quando essa individuação acontece, algo extraordinário muda. Você consegue celebrar o sucesso dos outros sem se sentir diminuído. Consegue apoiar sem competir. Consegue amar sem medo de perder. Porque você descobriu que o amor não é um recurso limitado. O amor é infinito. Quanto mais você dá, mais existe. Quanto mais você celebra nos outros, mais existe para você. A história do pandurismo emocional era uma mentira. Uma mentira que seus pais aprenderam dos pais deles, uma mentira que foi passada por gerações, e você pode ser quem dá um basta nessa transmissão, quem quebra o ciclo, quem cria uma economia de abundância para as próximas gerações. Isso não significa que você não vai mais sentir inveja, não significa que a comparação vai desaparecer completamente. Essas reações estão profundamente enraizadas. Elas vão aparecer. Mas a diferença é que agora você sabe de onde vem. Sabe que não é verdade. Sabe que é programação antiga. E pode escolher não obedecer. Quando a inveja aparecer, você pode reconhecer: ah, isso é o pandurismo emocional. E pode escolher diferente. Pode escolher celebrar. Pode escolher se alegrar com o sucesso do outro. Não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. Cada vez que você faz essa escolha, o padrão enfraquece, a programação perde força e a economia de abundância se fortalece. Isso é trabalho de uma vida. Não é uma cura rápida. Não é uma revelação que muda tudo de uma vez. É prática diária, escolha repetida, consciência constante. Mas cada passo vale a pena, porque cada passo te afasta da arena e te aproxima da liberdade. Este vídeo existe porque há pessoas comprometidas em trazer consciência aos padrões familiares que criam sofrimento. Investigar como a competição por amor gera narcisistas não é fácil. Exige estudo profundo de Carl Jung. De dinâmicas familiares, de transmissão geracional de trauma. O Super Thanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você participando ativamente desse trabalho de iluminação. Quando você clica, você ajuda outras pessoas que estão na mesma jornada a encontrarem esse conteúdo. Você se torna parte de quem está quebrando ciclos, de quem está criando famílias mais saudáveis. Se você chegou até aqui, algo ressoou.
Talvez você tenha reconhecido a arena da sua própria infância. Talvez tenha entendido sua relação com irmãos de uma forma nova. Talvez tenha visto seus próprios padrões com clareza pela primeira vez. Isso é o início da cura. E saiba de uma coisa: você não está sozinho nessa jornada. Milhões de pessoas cresceram na mesma arena. Milhões de pessoas carregam as mesmas feridas. Milhões de pessoas estão acordando para esses padrões. Agora. E quando cada um de nós faz o trabalho, o impacto é maior que individual. Cada ciclo quebrado significa filhos que não precisam competir. Significa irmãos que podem ser aliados. Significa famílias onde o amor é abundante. Você não está apenas curando a si mesmo. Você está curando uma linhagem. Você está mudando o futuro. Comenta aqui embaixo se você foi o queridinho da mamãe ou o esquecido da família. Ou se as posições mudavam. Escreve uma frase sobre como a competição por amor afetou sua vida. Porque quando você nomeia, você começa a integrar. E quando você compartilha, você mostra para outros que não estão sozinhos. O engenho de Narcisos pode ser fechado. O ciclo pode ser quebrado. O pão-durismo emocional pode ser substituído por abundância. Mas isso começa com consciência, começa com escolha, começa agora. Carl Jung dizia que a maior tarefa de cada ser humano é tornar-se consciente. Consciente dos padrões, consciente das programações. Consciente das forças que operam na sombra, você deu um passo nessa direção hoje. Você trouxe luz a uma arena que operava nas trevas. Você nomeou o que talvez nunca tivesse sido nomeado. Isso é coragem. Isso é trabalho. Isso é o início de uma vida diferente. A arena pode ser abandonada, a competição pode acabar, o amor pode se tornar abundante e a escolha é sua.